Abram suas Bíblias no livro bíblico de Eclesiastes, no capítulo 4, nele inteirinho, do versículo 1 ao 16. Vou raciocinar com vocês sobre a quem se aplica, e na verdade ali o rei sábio Salomão estava nos mostrando apenas um período de tempo que ocorreria. Eclesiastes 4, do 1 ao 16. No versículo 1, o rei Salomão, filho de Davi, escreveu essas partes das Escrituras como se Deus o transportasse para os nossos dias, e então ele foi inspirado a escrever nesse versículo. Aqui ele viu todo ato de opressão que se pratica no mundo, até mesmo a mais forte das democracias é opressiva. É verdade a palavra que diz: homem tem dominado homem para o seu próprio prejuízo. Isso é o que nos mostra o versículo 1. O versículo 2 e 3 do capítulo 4, aqui é simples. Ele computou todos os mortos e os que vivem, e disse que é melhor aquele que ainda não nasceu, ou seja, que não veio à existência. E esse talvez possa conhecer a calamidade que eu me fiz até agora, e com isso nem experimente em condições melhores de vida, vivendo num mundo melhor. O versículo 4 do capítulo 4, aqui ele se apercebe que as pessoas se esforçam em ter o melhor emprego, a melhor casa e mais conhecimento do que outros. Uma competição, uma rivalidade, e disse que é vaidade. No versículo 5 de Eclesiastes, capítulo 4, a pessoa estúpida ou ignorante tira suas próprias conclusões, sem consultar outros, consome seu próprio ego ou carne. É isso que ele quis dizer aqui. Eclesiastes capítulo 4 e versículo 6, aqui as pessoas podem perguntar: mas o jade fica parado, mais parado do que trabalha? Como diz o texto, melhor descansar do que trabalhar duas vezes, ou seja, construindo agora e depois, ao transformar essa terra num paraíso, desmanchar. Aí é trabalho em dobro. Eclesiastes capítulo 4, versículo do 7 ao 8. Aqui o Criador, numa determinada época de sua vida, que sempre existiu, ele raciocinou: existe um, ele, Deus, mas não há um segundo, ou seja, Jesus. Sobre seu poder não há fim, e ele se pergunta: para que esse poder todo se não compartilho com ninguém? Ele concluiu isso sendo vaidade. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, aí ele cria Jesus e diz: melhor dois, eu, Jeová Deus e Jesus, do que só eu ou um. Eclesiastes capítulo 4, versículo 10 a 11, os dois certamente se ajudarão, se um dos dois cair, e se aquecerão, mas como será com apenas aquele um só? Esse eu vou explicar no versículo 12. Eclesiastes capítulo 4, versículo 12, aqui se refere a 4 pessoas: Jeová Deus, Jesus, o primogênito, Jade, o caçula, e o diabo. Esse, se alguém levar de vencida, é o diabo, que testa o Filho de Deus, caçula, e parece que ele cai na tentação. Este que está só é o caçula, que até então Jeová Deus não tinha revelado que ele era seu caçula, por isso ele está só. Dois juntos poderiam manter-se de pé contra ele, ou seja, Jeová Deus e Jesus, o primogênito, ficam de pé contra ele. Ou seja, Jeová Deus e Jesus Cristo ficam de pé contra o diabo, que este achou que venceu o caçula. E o cordão tríplice não pode ser prontamente rompido. Em 1997, o que estava só é inspirado a entender que é o caçula de Deus.
Assim formam a tríplice união, os três, Jeová Deus, Jesus, o primogênito, e Jade, o caçula, não se separam mais. Eclesiastes 4:13, ele é necessitado, mas é sábio. Eclesiastes 4:14, ele, o caçula, vai ser preso no reinado deste é Jesus Cristo, que já reina. Para complementar, tem uma profecia paralela a essa, de Eclesiastes capítulo 4, versículo 14. Se encontra em Ezequiel, capítulo 19, versículo... Tudo, Mi. É, um frio, né? 19, do 1 ao 9, que diz... Que fala que... O versículo 2 ele fala: que foi a tua mãe? Essa mãe aqui é a organização de Deus. Uma leoa entre leões. Os leões são pessoas justas. E dizem que ela criou seus filhotes. Olha o versículo 3. Aos poucos ela criou um dos seus filhotes. Um leão novo, jubado, é o que se tornou. Aqui está se referindo a Jesus Cristo. Olha o raciocínio. Ele começou a aprender a dilacerar a presa, devorou até mesmo o homem terreno, e as nações ouviam falar dele, foi apanhado na cova delas, e passaram a levá-lo por meio de ganchos à terra do Egito. E nós sabemos o que aconteceu com Jesus. Olha agora essa particularidade, que se aplica ao caçula. Quando ela chegou a ver que tinha esperado e que sua esperança tinha perecido, ou seja, a esperança, a visão do verdadeiro Cristo, como é o cristianismo, pereceu, o mundo não tem. Tanto é que cristãos fazem barbaridades, dizendo ser cristãos. O que ela faz, a mãe? Constitui, ela então tomou outro dos seus filhotes, constituiu-o em leão novo jubado. Então ela pega outro filhote e construiu em leão novo, o caçula, o menor, novo jubado. E ele começou a andar no meio dos leões. Um leão novo jubado é o que se tornou. E aos poucos aprendeu a dilacerar a presa, devorou até mesmo o homem terreno. Ele encheu a conhecer as suas torres de habitação e devastou até mesmo as cidades deles. Ou seja, ele aprendeu a lidar com a situação. Uma coisa é você ter o conhecimento espiritual. O homem tem dominado o homem para o seu prejuízo. Outra coisa é você saber todos os trâmites, tudo o que se passa, ou então a grosseria que instituições, órgãos e governos fazem, como o FMI, como a ONU, como a OTAN, como a própria democracias que dizem ser democráticas, né? Então ele aprende a dilacerar a presa. E o que diz? De modo que a terra ficou desolada e ele encheu com o som do seu bramido. E as nações em redor dos distritos jurisdicionais começam a armar contra ele e a estender sobre ele a sua rede. Ele foi apanhado na sua cova. Por fim puseram-no na jaula, na prisão, por meio de ganchos, e levaram ao rei de Babilônia. Ou seja, acusações falsas. E vão e prendam ele. E levam ele para o rei de Babilônia. Provavelmente aqui no caso se refere ao presidente dos Estados Unidos. Foram levados por meio de redes de caça, para que não se ouvisse mais a sua voz dos montes de Israel. Eclesiastes capítulo 4, versículo 15. Ele será muito conhecido. Ele se põe de pé no lugar do outro. Esse outro aí é Jesus Cristo. Eclesiastes capítulo 4, versículo 16. Não vamos poder computar as pessoas que ele domina. E estas mesmas têm feito coisas que não condiz com a verdade. E ele talvez vai proferir verdades que estas mesmas se magoarão. E depois, quando ele se tornar rei, não se alegrarão com ele. Não faz mal. Como diz as Escrituras, também é vaidade.
Obrigado pela atenção de todos.